Bom, a gente vai falar agora de operações com vetores do tipo lógico. Bom, vai ser uma primeira apresentação bem curtinha para não assustar ninguém. Essas operações são simples, mas são um pouquinho fora do, sei lá, do dia a dia das pessoas. Então, quando a gente chega perto delas sem muito cuidado, acaba até ficando assustado, tá? Mas a gente vai devagarinho, vai usando aquele lema do mingau quente se come pela borda. Vamos apresentar os conceitos de um jeito bem tranquilo, bem simples, e à medida que eles forem fixados, a gente vai partir para coisas mais avançadas, mais ou menos como nessa metáfora, a borda do prato de mingau já está fria, a gente come na boa, tranquilo, enquanto isso vai dando tempo para o resto do mingau esfriar. Aí um pouquinho depois da borda já está frio, a gente come, aí já dá tempo para ir no meio do prato já está frio e no final a gente termina de comer o prato de mingau inteirinho, tá? Esse é um ditado aparentemente dos gaúchos, ou os políticos gaúchos falavam isso de vez em quando. Bom, então vamos falar do vetor, né? Do processamento aqui, etc. Bom, mais uma vez a gente está processando esse programa elemento por elemento, porque fica mais fácil visualizar o que está acontecendo. Existem três formas de fazer essa execução de partes do programa, tá? A primeira delas é nesse menu enorme aqui, que eu consigo escolher essa opção, tá? E aqui tá vendo, ó, Run Selected Lines, né? Aí o importante aqui é o selected, pode ser até uma palavra, mas o que ele executa o que está selecionado. Pode inclusive ser mais de uma linha, mas o importante é o selected. O run selection talvez fosse melhor. Mas a coisa que a gente precisa prestar atenção, que logo a gente vai começar a usar, na medida que a gente ficar mais experiente no programa, a gente vai bater logo Ctrl Enter, que é o tal do atalho, porque é rápido. Mas olha só, esse vetor, esse menu é enorme, grandão, né? E aí, puxa, toda vez achar essa opção aqui podia dar trabalho. Então, o pessoal do RStudio viu que isso era útil, né? Justamente na medida que a gente está testando o programa, enfim, correndo atrás de erros, viu que essa opção era muito útil. Então eles deixaram um botão aqui para a gente acessar. Isso também é chamado de toolbox, né? Toolbar, na verdade toolbar, barra de ferramentas. Isso aqui também é chamado de ferramenta. E a gente vai clicar esse cara aqui que é mais rapidinho. Quando a gente estiver dominando, tiver vontade de tanto olhar isso aqui chama Tool Hint, dica da ferramenta, de tanto olhar esse negócio, a gente vai acabar memorizando que é Ctrl Enter. Então, por enquanto, vamos no Run, no botão Run, tá? Então aqui o que está acontecendo? Trivial, né? Estou criando um vetor através da expressão combine e passando o que eu quero colocar dentro dele aqui entre parênteses, como parâmetro da função combine. Então do run, beleza, aqui tranquilo, criou um vetor de números, né? 10, 11 e 12. Agora aqui a gente já viu também, ele vai testar para cada um dos elementos do vetor se essa expressão aqui é verdadeira. Claro que no primeiro caso vai dar falso, porque 10 não é maior do que 10, mas o 11 e o 12 vai dar verdadeiro. Então vamos ver se é isso mesmo, se a gente já dominou o assunto. Então, greater than, a gente vem aqui, false, true, true, perfeito. Agora a gente vai testar para cada um dos elementos do vetor se é verdade que ele é par. O que significa isso aqui? A gente está dizendo que o resto da divisão desse número, né, desse elemento do vetor, por 2 é igual a zero. Aí, naturalmente, se o resto da divisão é zero, quer dizer que o número é múltiplo. Então,
é par, múltiplo de 2 é par, ok? Mais uma coisa interessante aqui é o seguinte, como eu falei, é bom, em outro vídeo, é bom a gente usar parênteses para evitar que a expressão vire um mar de símbolos, né, e a gente meio se perca. Não digo para sempre, né, mas na hora de depurar, de encontrar erros no programa, isso pode confundir a gente. Bom, então, aqui é tranquilo, é uma expressão simplesinha, não é tão difícil ver que n maior do que 10 tem mais precedência do que a atribuição, ou seja, primeiro ele vai fazer as comparações para depois ele atribuir e criar essa variável greater than, tá? Greater than 10, alguma coisa assim. Aqui já, tudo bem, a gente pode ter a convicção, vamos dizer assim, de que esse operador, que a gente podia chamar de resto, remainder, coisa assim, ele tem mais precedência do que o igual e do que a própria atribuição. Mas um parênteses aqui não faz mal, porque já são 3 símbolos para a gente prestar atenção. Então, um parênteses ajuda a leitura. Para o computador, né, para o R aqui que está lendo, o interpretador do R, não muda nada. Mas lembra, o programa é feito para a gente, enfim, se localizar, né, se ler, entender. O programador também vai ler o programa, ele que criou o programa, ele que vai alterar o programa, então é bom dar uma ajudinha, né? O programador, inclusive, pode ser a gente. Então, esse parênteses aqui, estilisticamente, né, vamos dizer assim, é recomendável, né? Do ponto de vista de estilo de programação, é recomendável. Tá? Não é parênteses demais, mas já dá uma ajudazinha. Já eram 3 símbolos, aqui a gente resolve. Fica só a gente ter que prestar atenção, entender o que são esses outros 2. Mas beleza, já foi demais em estilo, vamos rodar essas 2 linhas que a gente também já conhece, a gente já viu num vídeo anterior. E aí, beleza, então rodou tudo aqui, aconteceu como a gente imaginava. Só o 10 e o 12 são pares, então aqui nesse vetor, a posição do 11, que é a segunda, é false. E no caso do maior do que 10, a posição primeira do 10 é false, o resto é true. Ok, agora vamos fazer as contas, né? Aqui não são contas com números, mas contas com valores lógicos. Então, isso aqui é o termo que a gente chama de e-comercial, né? Então ele está exigindo que as 2 coisas sejam simultaneamente verdade, né? São dois vetores, né? Eles vão rodar em paralelo, e para cada um dos parzinhos, ele vai exigir que os 2 sejam verdadeiros. Então vamos ver o que acontece aqui. Ok, então eu estou exigindo aqui que o mesmo elemento do vetor seja par e, simultaneamente, maior do que 10. Naturalmente, o 10 não é maior do que 10, então ele não pode ser um candidato a isso aqui. O 11 não é par, né? Então já fracassou aqui. Agora o 12 é as 2 coisas, por isso que virou true, tá? Então a gente pode ver aqui por aqui também, ó, só a posição do 12 que são os 2 true. O resto, pelo menos um dos 2 é false. E agora vamos ver essa barrinha, tá? A barrinha não é tão intuitiva que nem o e-comercial, então vamos fazer ao contrário. Vamos ver o resultado e depois tentar voltar. Aqui deu todo mundo true. O que está acontecendo? Bom, essa barrinha é chamada de disjunção. Ela não fica chateada se só um dos 2 pares aqui, são pares, né? Só um dos 2 termos que estão sendo comparados for verdadeiro. Então, por exemplo, ó, o 10 é par, mas não é maior do que 10. Mas como eu estou aceitando pelo menos um, beleza, está aceito, isso aqui vai ficar verdadeiro. E o 11, tudo bem, ele não é par, é falso, mas ele é maior do que 10. Então, um dos 2 é verdadeiro, beleza. E por último, o 12 é as 2 coisas, ele não fica chateado se forem as 2, tá?
Então, pelo menos um dos dois sendo verdadeiro, a expressão como um todo é verdadeira. Tá? Então, esse aqui chamado de disjunção, de separado, disjunto quer dizer separado, né? Ele vai olhar separadamente, se um dos dois for verdade, ele aceita a expressão como verdade. Esse aqui é chamado de conjunção, tá? Conjuntamente quer dizer as duas coisas ao mesmo tempo. Então ele exige que as duas sejam iguais, tá? Por isso que usa o e comercial. Isso e aquilo, tá? Agora aqui é ou isso, ou aquilo, ou as duas coisas, tá? Então aqui é isso, né? Apesar de não ser aquilo. Aqui não é isso, é aquilo. E aqui é as duas coisas, tá? Então é essa que é a expressão. Fica, tô rindo um pouquinho porque até a gente, como chama, trazer isso para a intuição fica até meio estranho, né? Fica um pouco abstrato, mas depois que a gente começa a trabalhar com esse negócio, a gente vai ganhando intuição sobre o assunto e vai de boa. Bom, por enquanto é só esse programinha, tentei explicar da melhor forma, mas foi ainda a primeira colherada do prato de mingau, né? Em algum momento, no próximo vídeo, a gente vai comer um pouquinho mais do prato, que os conceitos já estão da beiradinha, acho que já ficaram mais ou menos claros. Então é isso, por enquanto é só, muito obrigado e até um próximo vídeo.